Aleluia. Nós já estamos finalizando, mas eu queria compartilhar de uma canção que nos últimos dias tem falado muito comigo. E enquanto a letra dessa canção estiver passando aqui, igreja, a letra dessa canção ela é muito simples, ela é muito curta. Enquanto você louva ao Senhor, você vai decorar ela rápido. Você vai ficar atento aqui, vai me acompanhar no início. Conforme você vai pegando convicção do que você está cantando, conforme você vai tendo convicção do que você está cantando, diga isso para o seu irmão. Conforme você tiver convicção daquilo que você está cantando, você vai se render aos pés do Senhor, amém? A palavra do Senhor declara, diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém. E talvez você entrou aqui nesses dias de rap e ainda tem coisas que você tem aproveitado mais e tem escolhido acima de Deus. Eu quero te dizer, não faça isso. Não faça isso. Tenha o Espírito Santo de Deus, o Senhor como prioridade. Que você saia daqui desses dias entendendo que o seu Deus, Ele é a sua exclusividade. Que você saia daqui durante esses dias entendendo que você depende dEle. Sabe, queridos, eu estava cantando essa canção esses dias, enquanto a minha esposa colocava a minha filha menor para dormir. Eu dobrei os meus joelhos na sala e essa canção, ela passava na televisão, enquanto eu orava com os meus joelhos dobrados. E o meu filho, ele estava brincando. E o Senhor me tomou com a sua presença maravilhosa. Eu comecei a chorar na presença dEle. De repente o meu filho se comoveu e sentou do meu lado e começou a orar ao Senhor também. E é isso que eu espero na sua vida nesses últimos dias, igreja. Não troque o seu joelho dobrado por nada. Não troque o tempo de qualidade com o Senhor por nada. Eu sei que vocês já estão na casa do Senhor na quarta, na sexta, quem é da sede, na terça, na quinta. Mas tenha o teu momento com Deus na sua casa, na sua intimidade. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado, vamos. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre. Diga, seja a glória, seja a glória, seja a honra, o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Vamos ao que está. Está sobre o trono, ao que vive para. Seja a glória, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja
que está sentado, vamos! Pega as suas mãos e declare ao que está sentado, vamos, vamos. Ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder. Diga, seja a glória, vamos! Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja a glória. Seja a glória. Você vai declarar que nada vai roubar a glória dele, nada vai roubar a glória dele, vamos! Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Diga, nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Diga, nada vai roubar tua glória. Tudo veio e tudo volta pra ti. Tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti. Diga ao que está sentado e ao que está sobre o trono e ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. E ao que está sentado sobre o trono, diga ao que vive, e ao que vive para sempre. Seja a glória, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. Diga, seja a glória, seja a glória, seja a glória. Nada vai roubar nada, nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti
nada tome o lugar que é teu, Senhor. Que prazeres desse mundo, propostas desse mundo, convites desse mundo, Senhor, não seguem jovens, não iludam jovens, Senhor. Que nada, 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 nada vem roubar a tua glória. Nada vai roubar a tua glória. Nada vai roubar a tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar a tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. E a que está sentado sobre o trono, e a que vive sempre, 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 seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Glória a Deus. Tem jovem aí? Tem adolescente aí? Cadê o povo mais feliz da terra? Cadê? Isso. Tem casado aí, irmão? Amém. Glória a Deus. Tem que fazer festa os casados, né, irmão? Aleluia. Olha, você que é casado, no final você pode me procurar ali atrás. Tem um devocional que eu lancei agora em dezembro, Eu, Você e Jesus. É um devocional que vai conectar o seu casamento pelo ano inteiro, porque... Obrigado, pastor. Você percebe que o tempo vai passando e a gente vai deixando de realizar coisas simples, né, no casamento que a gente realizava. Você não abre mais a porta para a esposa, não leva mais um café da manhã, não traz uma rosa da rua. Então, além do devocional, que é um por semana, tem um desafio. Então, o desafio é através de um vídeo. Você lê o QR Code, vai para um vídeo, aí tem ali um desafio para você realizar para sua esposa durante a semana. Na outra semana, aí minha esposa que lança um desafio para a esposa realizar para o marido. Então, você que é casado, no final, procure lá esse devocional, vai conectar o seu casamento pelo ano inteiro. Quem quer ouvir a palavra de Jesus? Você acredita que ele separou uma palavra para o teu coração assim? Você crê que ele reservou algo para falar profundamente ao seu coração aqui essa noite? Então, eu quero ler com você Lucas capítulo 5. Enquanto você procura aí Lucas capítulo 5, eu quero louvar Jesus pela família pastoral da nossa igreja. Pastores, obrigado pelo carinho, obrigado por me receber mais uma vez. Ano passado eu vim? Não, foi ano retrasado, né? Sim, foi ano retrasado. Ano passado eu não vim. Eu vim ano passado? Ah, então eu vim. É todo ano eu venho. Como? Hoje de manhã eu vim também? Ah, hoje de manhã eu vim também. Não, assim, eu estou com muita moral com Jesus, não estou? E estou com muita moral também com Jeová também. Porque vim 2 vezes, no mesmo dia, glória a Deus. Você achou aí Lucas capítulo 5? Diz assim, ó. Certo dia estava Jesus perto do lago de Genezaré, e uma multidão apertava por todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E viu estar 2 barcos junto à beira do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, lavavam as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Porque mandas, lançarei a rede. Você pode fazer uma pergunta.
Você vai fazer uma pergunta para Jesus. Pergunta assim para ele. Não tem quando você vai fazer uma pergunta assim, você está meio que preocupado? É aquela dúvida mesmo profunda, assim. Pergunta assim, que noite é essa que eu estou vivendo? Faz essa pergunta para Jesus e fala, Senhor, que noite é essa, Senhor? Olha o que está acontecendo aqui. Pedro, ele passa a noite inteira pescando e ele não pega absolutamente nada. Então, Pedro passou a noite inteira e não pegou nada. Aqui, eu vejo Jesus realizando 2 milagres. Existem 2 milagres aqui nessa narrativa. Qual é o primeiro milagre? O milagre está em Pedro entrar naquele mar e pegar uma grande quantidade de peixes. Porque o milagre aqui não está em pescar. Por que o milagre não está em pescar? Porque se você vai no mar, lança a rede e pega peixe, isso é sobrenatural? Sim ou não? Não, isso é natural. Se você lançar a rede numa lagoa e vir peixe, isso é natural ou sobrenatural? É natural. Se você for num rio e você jogar uma rede e você pegar peixe, isso é natural, não é sobrenatural. Então essa pesca, ela não é sobrenatural em si. Se tem milagre aqui, é na quantidade de peixes que Pedro pescou. Então sim, isso aqui é um milagre. Porque Pedro entra naquele mar, passa a noite inteira e não pega nada. Esse também é um milagre. Na Bíblia tem pesca milagrosa? Tem. Qual é a pesca milagrosa na Bíblia? Não é essa. Essa daqui, o milagre está na quantidade de peixe que Pedro pescou, e não em pegar peixe. Mas tem pesca milagrosa na Bíblia. Qual é? Um dia Jesus estava no deserto, e ele precisava alimentar 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E aí aparece alguém com 2 peixinhos. E Jesus faz aparecer peixe no deserto, na areia, na terra, para alimentar 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Onde você quer chegar? Você pode estar no deserto, não tem água, não tem lago, não tem rio, não tem praia, mas Jesus é poderoso para te dar uma pesca sobrenatural na terra, no deserto. A pescaria ali foi sobrenatural. Então, qual é o primeiro milagre? O primeiro milagre está na quantidade de peixe que Pedro pescou. E o segundo milagre? O segundo milagre está em Pedro passar a noite toda e não pegar nada. Isso é milagre, irmão. Você passar a noite inteira em um mar que não tinha poluição e não pegar peixe, isso é milagre. Jesus está dizendo, Pedro, eu vou fazer você entrar nesse mar, passar a noite inteira e não pegar nada, isso é milagre. Porque a gente acha que milagre é só quando Jesus está fazendo, e muitas vezes milagre é quando ele não está fazendo nada. Você entrou aqui hoje dizendo assim, Elvis, eu estou passando um período que eu não estou tendo resultado, eu estou passando por um período que eu estou zerado de resultado, isso aí é milagre. Porque se você serve Jesus e não está tendo resultado, é porque Jesus segurou o resultado, porque ele quer te ensinar alguma coisa através dessa falta de resultado. Eu não sei como que você ora quando você está bem. Não tem assim, você já chegou no último dia útil do mês, já pagou todas as suas contas, ainda sobrou 30.000 para tu gastar? Não, já passou, irmão. Pega na hora a palavra profética, já passou. Fica ligado que eu gosto de abençoar a parábola. Tá? Aí você já pagou todas as contas, ainda sobrou 100.000 para tu gastar. Isso. Não tem ninguém na tua casa doente. Casamento tá top. Tá tudo funcionando. Como é que é a tua oração? Você vai orar na hora de dormir. Você dobra o joelho na cama, a boca, ao invés de estar no pó, está no travesseiro. Aí aquela oração, aquilo que você não sabe nem mais o que você está falando, você fala, Deus, abençoa Satanás, Senhor. Aí você fala, Deus, dorme com Deus. Você fala, meu Deus, o que eu estou falando, Senhor? Estou mais dormindo do que acordado. Agora, quando você chega no último dia útil do mês, não pagou nem a metade das contas. Gente doente na tua casa. Você acorda 3 horas da manhã, você fala, não acordei à toa, foi o Senhor que me acordou. Como é que é a tua oração? Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tu que voas sobre os ares de querubins e resplandece. Tu és tão grande que está sentado sobre o globo terrestre. Na tua mão a força e poder, não há quem possa resistir. Onde está a morte e a tua vitória? Então Jesus sabe como te levar para a oração. Se ele sabe que tirando o resultado você vai para a oração, então ele prefere ver você ajoelhado sem resultado, ou te dá resultado e ver você longe da oração. Estão entendendo isso? Então o milagre muitas vezes é quando ele não está fazendo nada. Pedro passou a noite inteira e não pegou absolutamente nada. Jesus está dizendo, sabe por que eu sei que isso aqui é milagre? Porque eu só pesquei 2 vezes em toda a minha vida.
A primeira vez foi no retiro da igreja, eu cheguei lá, joguei um anzol lá, consegui pegar peixe. A segunda vez eu fui pescar com meu pai, na beira de uma praia poluída. E eu não peguei só um peixe, peguei vários peixes. Não sei nada de pescaria. Meu pai falou, ó, quando o peixe fisgar, você abaixa rodando o molinete e puxa sem rodar. Abaixa rodando. Eu todo errado. Peguei o peixe assim, ele falou, põe na calçada. Meu pai foi lá, pegou o peixe, quebrou o pescoço dele. Eu nem sabia que peixe tinha pescoço. Não, você já viu um peixe nadando, o outro chamar e falar assim, oi? Então pensa no ser humano que não sabe nada de pescaria. Fui pescar na beira de uma praia poluída e consegui pegar vários peixes. Imagina Pedro. Pedro estava em um mar e não tinha poluição. Eu me arrisco a dizer que todas as vezes que Pedro entrou naquele mar, ele teve resultado. Agora, pela primeira vez, Pedro entra naquele mar, passa a noite toda e não pega nada. Pedro está zerado de resultado, mas Jesus está tentando ensinar alguma coisa para Pedro através dessa falta de resultado. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º ele descansou. Por que Deus descansou no 7º dia? Porque ele estava cansado? Deus falou assim, eu trabalhei 6 dias, estou cansado, agora eu preciso descansar. Escala 6 por 1. Não, irmão. Ele ficou o 7º dia sem fazer nada para poder criar o descanso. Então descobri que até quando ele não está fazendo nada, ele não está fazendo nada para poder criar alguma coisa em você. Zerado de resultado. Aí eu fico imaginando, Pedro entrou naquele mar, como de normal, de costume, eu vou lançar a rede, vou puxar e vou pegar peixe. Pedro puxa a rede a primeira vez, nada. A segunda vez não vem nada, a terceira vez não vem nada. Se ele pescou a noite inteira, então ele lançou a rede várias vezes. Puxa, não vem nada, a segunda vez, a terceira vez. Quando está lá na 10ª vez, lançando a rede, não vem nada, Pedro já está assim, Senhor, o que está acontecendo? Que noite é essa? Por que é que está acontecendo comigo o que nunca aconteceu? Por que é que está dando errado aquilo que sempre deu certo? Talvez eu não estou pregando para alguém que está dando errado que sempre deu errado. Talvez eu estou pregando para alguém que está dando errado que sempre deu certo. Então Pedro sempre entrou lá, lançou a rede, lançava a rede e vinha peixe. Agora ele está tentando e não acontece. Então Pedro com certeza está se perguntando, por que é que está acontecendo comigo o que nunca aconteceu? Por que é que está dando errado que sempre deu certo? Sabe o que o Espírito Santo me diz? Tem horas que tem que acontecer com você o que nunca aconteceu, que é para Jesus também poder fazer o que ele nunca fez. Se você está passando pelo que nunca passou, é porque Jesus vai fazer você viver aquilo que você nunca viveu. Irmão, quem aqui quer viver o que nunca viveu? Eu não tenho esse entusiasmo todo não, irmão. Lembra aquela música assim, eu quero viver algo novo? Lembra quando surgiu essa música? Eu quero viver algo novo. Eu não cantava essa música não. Sabe por quê? Porque para você viver o que nunca viveu, você tem que passar pelo que nunca passou. Então, se você quer viver o que nunca viveu, por que está reclamando que está passando pelo que nunca passou? Está parecendo um discurso da Dilma ou estou dando para entender? Aí imagina, Pedro está lá, Pedro não pode ver, mas pode ouvir. Tem centenas de outras embarcações pescando. Pedro está aqui lançando a rede, não vem nada, só que ele está ouvindo uma outra embarcação pescando. E os caras estão animados. Me ajuda, puxa! Aí Pedro, ó, para lá, estou aqui conjecturando. Pedro, está dando peixe para lá, vamos remar para lá. Aí Pedro rema para lá, chega lá, Pedro lança a rede, nada. Então a embarcação do lado esquerdo está tendo resultado, a embarcação da frente está tendo resultado, a embarcação do lado direito está tendo resultado, a embarcação atrás de Pedro está dando resultado, e Pedro está lançando a rede no meio de um monte de gente que está tendo resultado, ele não está tendo resultado. Então já percebeu que às vezes está dando certo para todo mundo e para você está dando errado? No mesmo ambiente que está todo mundo tendo resultado, você é o único que não está tendo resultado? Lembra que eu disse aqui pela manhã que o Senhor te chamou não para ter resultado, mas para cumprir um propósito? Todo mundo dentro daquele mar está tendo resultado, mas só Pedro está cumprindo um propósito. Porque a falta de resultado de Pedro está dentro da agenda de Jesus. Não pense que você está vivendo simplesmente o acaso. Com crente não tem o acaso. Jesus está usando essa falta de resultado para cumprir um propósito na tua vida, através da tua vida. Então Pedro está ali, todo mundo tendo resultado. Pedro é o único que não está tendo resultado. E a Bíblia diz que Pedro pescou a noite inteira. Por que Pedro não desistiu? Porque ele era brasileiro? Não, ele era judeu. Não, Pedro não desiste porque ele é brasileiro não desiste. Não, ele era judeu. Não. Sabe por que Pedro tentou a noite toda? Porque Pedro, ele estava preocupado com o que os outros pescadores iriam pensar da sua falta de resultado. Imagina se Pedro chega na areia da praia com o barco vazio. Os outros pescadores iam zombar dele, ia falar, Pedro, você é pescador profissional, como que você tem coragem de entrar nesse mar? Até um adolescente, até um jovem que nunca pescou na vida teria resultado, e você, profissional da pesca, passa a noite toda e não pega nada? Então Pedro está preocupado com o que as pessoas vão pensar da sua falta de resultado. A pior coisa que existe é quando você faz algo preocupado com o que as pessoas vão pensar.
A pior coisa que existe é quando você está preocupado com o resultado. Então você está fazendo algo e através do que você está fazendo, você parece que tem que prestar conta para as pessoas. E aí muitas vezes você não faz, muitas vezes você não investe, muitas vezes você não faz um concurso. Ah, se eu não passar, o que as pessoas vão dizer? Irmão, você não tem que fazer nada preocupado com o que as pessoas vão pensar. Você tem que fazer aquilo que Jesus mandou você fazer. Faça a tua parte, o resultado vem dele. Está entendendo isso? Então Pedro está ali a noite inteira falando, não, vamos continuar, porque se eu chegar com o barco vazio, vão zombar de mim. Aí não tem jeito, já está amanhecendo, Pedro zerado de resultado, aí ele vai para a beira da praia com o barco vazio. Quando chega na beira da praia, eu fico imaginando, todas aquelas embarcações tiveram resultado, estou aqui me arriscando a dizer, e afirmando que Pedro foi o único que não teve resultado. Então todo mundo teve resultado, mas só Pedro estava cumprindo o propósito. Então quem é que... Quando Jesus chega na beira da praia, ele encontra Pedro com o barco vazio, zerado de resultado. Só que aqueles pescadores que tiveram resultado, eles não podiam cada um falar assim, vamos dar um peixinho para Pedro, já que ele não teve resultado, porque vai fazer a diferença na pescaria da gente? Não vai. Se cada um pegar um peixe e jogar dentro do barco de Pedro, a gente vai transbordar o barco de Pedro de peixe e não vai fazer diferença na nossa pescaria, porque a gente vai estar dando um peixinho só para ele. Eram centenas de embarcações pescando. Tem historiadores que falam de 4.000 embarcações pescando. Então pensa, Pedro teria o barco dele abarrotado de peixe e não ia fazer diferença na pescaria de ninguém. Só que é assim, tem horas que as pessoas podem te ajudar, tem horas que as pessoas podem te abençoar, mas se elas não quiserem fazer, descansa, o próprio Jesus vem e faz. Quando Jesus chega, a Bíblia diz assim, ó, a minha narrativa começa dizendo assim, ó, certo dia estava Jesus perto do lago de Genezaré. Então Jesus estava perto do lago de Genezaré, onde Pedro estava pescando. Então no mesmo ambiente que Pedro está pescando e está zerado de resultado, Jesus não estava longe, Jesus estava perto. Então pare de achar que Jesus está longe de quem não está tendo resultado. Você olha para a pessoa assim, e a pessoa está tendo resultado, você fala, Deus é com essa pessoa. Aí você olha para uma pessoa e vê que ela não está tendo resultado, você acha que Jesus não é com ela. Quem disse que Jesus está longe daqueles que não estão tendo resultado? Ele estava perto. Quando Jesus chega na beira da praia, ele vai usar o barco de quem para pescar? O barco de Pedro, que não teve resultado. Então quem disse que Jesus não gosta de estar perto de quem não está tendo resultado? Irmão, se o teu barco está vazio hoje, é o teu barco que Jesus vai usar. Se você está zerado de resultado, é contigo que Jesus vai colar aqui hoje. Sabe por quê, irmão? A gente, ser humano, a gente gosta de estar perto de quem está tendo resultado, sim ou não? Já viu quando você vai conhecer uma pessoa, que alguém fala assim, ó, vou te apresentar uma pessoa aqui, essa pessoa é milionária, essa pessoa só anda de helicóptero. Estou falando de você, irmão, recebe aí. Não, agora já passou, você tem que pegar a palavra para frente na hora. Aí você pensa, você vai conhecer essa pessoa, como é que você conhece ela? Assim, ó, milionário. Tudo bem, irmão, como é que você está? Vou marcar um café, vou tomar um café um dia. Não, pô, ei, estou sentindo um som aqui nesse aperto de mão aqui, sim ou não? Agora, quando você vai conhecer alguém, coitado, mas está numa prova, você vai conhecer a pessoa, conhece assim, ó, não é você não, tá? Tudo bom, irmão, paz? Sim ou não? O ser humano é assim? Quando Jesus chega na beira do lago de Genezaré, quando ele chega lá no mar da Galileia, Jesus olha para um monte de embarcação, todo mundo teve resultado, mas Jesus vai escolher o barco de quem? De Pedro, que estava zerado. Talvez se fosse a gente, escolheria um barco de alguém que teve resultado, alguém que prosperou, alguém que sabe que a gente sabe que ele vai vender aqueles peixes ali, vai ter um recurso. Não, Jesus vai lá no barco de Pedro, o barco que estava zerado. Eu vim aqui profetizar, Jesus vai entrar no teu barco hoje. Aí, olha a visão de Jesus. Jesus olha para o barco de Pedro, e a visão que Jesus tem é assim, olha. O barco de Pedro estava à beira do lago. E algumas traduções dizem que o barco estava ancorado. Então, calma aí. Ou o barco de Pedro estava à beira do lago ou estava ancorado. Tem traduções que dizem que estava à beira do lago. Outras traduções dizem que estava ancorado. O barco de Pedro estava à beira do lago. Porque eu fui pesquisar, eu descobri que uma forma de você ancorar um barco de pequeno porte é assim, você põe a metade dele na terra, a outra metade fica no raso e a correnteza não leva o barco para o fundo. Então o barco de Pedro não estava com a âncora no fundo do mar, tanto não estava que Jesus entrou no barco dele e pediu para ele afastar o barco da terra. Então quando Jesus olha para o barco de Pedro, a visão que Jesus tem, o barco está ancorado, a metade está na terra, a outra metade está no raso, a correnteza bate no barco e não leva o barco para o fundo. Então é por isso que tem muita gente que não prospera. Por quê? Porque a metade dele está no raso, a outra
metade está na terra. Aí o Espírito quer te levar para onde as águas são mais profundas e não consegue. Só que essa noite ele vai te desprender da terra, porque quando ele te desprende das coisas da terra, ele te arranca do raso. E quando ele te arranca do raso, ele te revela as águas mais profundas. Vem um tempo de intimidade para a sua vida, vem um tempo de revelação, porque Jesus vai te levar para o profundo. Ele vai te tirar da terra, ele vai te tirar do raso. Jesus cola no barco de Pedro e diz: posso usar o teu barco? Sabe o que Pedro falou? Pode. Irmão, de pronto ele falou pode. Por que Pedro falou para Jesus de pronto, pode usar o meu barco? Porque o barco estava vazio. Se Pedro tivesse tido o resultado que ele gostaria, ele ia dizer: Senhor, espera só um pouquinho, porque eu preciso esvaziar aqui o barco, eu preciso esvaziar para poder vender os peixes, então espera só 20 minutinhos, que aí eu vou esvaziar o barco, é o suficiente, aí o Senhor vai poder usar. Você entendeu por que tem horas que Jesus tem que encontrar a gente sem o resultado que a gente gostaria? Porque se Jesus encontrar a gente com o resultado que a gente gostaria, a gente pede para ele esperar 20 minutinhos, a gente pede para ele esperar uma semana, a gente pede para ele usar a gente só ano que vem, porque a gente está tão preenchido, está tão lotado daquilo que a gente quer fazer, que a gente não encontra tempo para deixar Jesus nos usar a hora que ele quiser. Então é melhor ele te encontrar sem o resultado que você gostaria, que aí você dá para ele o tempo que ele quer, a hora que ele quiser. Não, Senhor, o Senhor pode usar agora, porque está vazio mesmo, eu não tive resultado. Aí Jesus entra no barco de Pedro, manda Pedro afastar um pouco o barco, e Jesus começa a pregar para a multidão. Por que é que Jesus afasta o barco? Porque a multidão estava apertando ele não conseguia pregar, a multidão queria tocar nele. Então ele afasta, digamos que aí está a multidão, aqui é a água, então Jesus se distancia um pouquinho da água, ele fica dentro do barco com Pedro, e de dentro do barco ele prega para a multidão. Pedro estava dentro do barco, mas Jesus estava falando com a multidão, Jesus estava ensinando para a multidão. Quando Jesus acabou de pregar para a multidão, eu não sei quanto tempo levou aquela mensagem, mas quando Jesus acaba de pregar para a multidão, ele olha para Pedro e fala assim: agora leva o barco para onde as águas são mais profundas. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, com a multidão eu falo no raso, mas com o discípulo eu só falo onde as águas são mais profundas. Ei, você não é multidão, você é discípulo, e ele vai te levar para onde as águas são mais profundas. Vem um tempo onde ele vai liberar dons espirituais para a sua vida, vem um tempo de profundidade, vem um tempo de revelação que você nunca recebeu. Jesus está dizendo: com a multidão, Pedro, eu falo no raso, mas você é discípulo, e com o discípulo eu só falo onde as águas são mais profundas. Ele tem segredos para te revelar, adolescente, ele tem segredos para te revelar, juventude. Jesus vai te levar para onde as águas são mais profundas. É por isso que ele está te tirando da terra, do raso, e ele está te levando para onde o mistério é mais profundo. Pedro, leva o barco para onde as águas são mais profundas. Aí Pedro fala assim: Senhor, eu passei a noite toda lá e não peguei nada. Olha o que ele está dizendo: Jesus, eu passei a noite inteira lá e não peguei nada. Jesus está dizendo assim: eu sei, eu quero que você leve o barco para lá. Não, Senhor, o Senhor não está entendendo. Eu passei a noite inteira lá nesse lugar que o Senhor está querendo que eu leve o barco, e eu não peguei nada. Jesus está dizendo: eu sei, eu quero que você leve o barco para lá, porque é no mesmo lugar que deu errado que agora vai dar certo. É no mesmo lugar que você foi humilhado que agora eu vou te exaltar. É no mesmo lugar que você não conseguiu que agora você vai conseguir. Uma coisa é quando você tenta na força do seu braço, outra coisa é quando eu mando você lançar a rede. Aí sabe por que Pedro está frisando: eu passei a noite toda e não peguei nada? Porque a melhor hora para você pescar é à noite, porque a natureza funciona assim: à noite em cima fica mais quentinho do que embaixo, então os peixes sobem, você lança a rede, é mais fácil de pegar, e pela manhã a natureza inverte. Por isso que pela manhã as pessoas pescam mais de anzol. Embaixo fica mais quentinho, em cima mais gelada a temperatura. Então, de manhã os peixes descem. É o que Pedro, que é um pescador profissional, está tentando explicar para um carpinteiro. Olha, eu sou pescador, eu sou carpinteiro, então deixa eu te explicar. Olha só, eu passei a noite toda, não peguei nada, agora pela manhã que a natureza inverteu, os peixes desceram, agora mesmo que eu não vou pegar. Só que Pedro não sabia que ele estava falando com o carpinteiro que fez o peixe e fez o mar. Pedro, leva o barco para onde as águas são mais profundas e lance a rede. Sabe o que eu acredito que aconteceu? Eu creio que Jesus fez a natureza inverter. À noite, onde Pedro lançava a rede, Jesus invertia a natureza, ele fazia os peixes descerem. E pela manhã, eu creio que ele inverteu a natureza, ele fez em cima ficar mais quentinho, os peixes subiram, Pedro lançou a rede e pegou. Então, é onde você quer chegar. Talvez você esteja vivendo uma crise na sua vida. Jesus está dizendo assim, ó, mas é no tempo de crise que eu posso inverter a natureza e te dar as maiores pescarias da sua vida. Não tem a ver com o tempo, tem a ver com a vontade de Jesus. Aí eu fico imaginando Pedro lançando a rede, ele deve ter lançado a rede assim: Senhor, pela manhã não vai dar. Deve ter lançado a rede assim, ó. Já viu quando alguém
pede para você fazer uma coisa, você sabe que vai dar errado, porque você conhece do negócio. Então Pedro deve ter falado assim, tá bom, vou lançar então. Ó. Quando Pedro puxa, é tanto peixe, que a Bíblia fala que a rede começou a romper. Era para a rede rasgar de ponta a ponta, porque a rede não comportava o peso, que era muito peixe. E não é que a rede comportou? Pedro precisava lançar a rede? Não. Jesus poderia ter dito assim, Pedro, deixa a rede aí, já que você estava lavando a rede, deixa a rede, a gente vai sem a rede. Chegar lá no mar, eu vou fazer o peixe pular dentro do barco. Você não vai nem precisar lançar a rede. Mas por que é que Jesus mandou Pedro lançar a rede? Porque Jesus gosta de fazer a gente participar daquilo que ele está realizando. Não tem a ver com a tua rede, não tem a ver com o seu dinheiro, não tem a ver com a sua influência, não tem a ver com o seu currículo, não tem a ver com o seu conhecimento. Jesus está dizendo, você é só um participante, eu não preciso do teu conhecimento, eu não preciso da tua influência, eu não preciso do seu dinheiro. É de você que eu preciso. Eu quero fazer você participar daquilo que eu estou realizando. Então Pedro puxa aquela grande quantidade de peixe. Irmão, Pedro nunca pescou aquela manhã, como ele pescou em todas as noites dele como pescador profissional. Nunca, nunca, nunca. Porque o máximo que um pescador profissional faz é colocar no barco que o barco comporta. Então, Pedro sabe, ó, esse barco comporta até aqui, ó, até esse nível. Se eu colocar mais peixe do que isso, eu estou comprometendo a minha embarcação. Então, o máximo que Pedro já fez como pescador foi colocar a capacidade máxima do barco. Só que agora é tanto peixe que o barco está afundando. Onde você quer chegar? Talvez você ache que você viveu o melhor. Jesus está dizendo, o melhor dele ainda está por vir. O que você viveu foi a capacidade máxima, mas vem um tempo de transbordo. Quando Pedro puxa e percebe que o barco estava abarrotado de peixe, agora o barco está afundando. Calma aí, irmão. O barco de Pedro está afundando. E Pedro não está afundando com aquilo que o diabo deu para ele está afundando com aquilo que Jesus deu para ele. Porque quando você não entende o propósito, você afunda com aquilo que Jesus te deu. Então pensa comigo, quando Pedro estava pescando e ele estava tendo zero resultado, o barco dele correu o risco de afundar, sim ou não? Não. Pedro não pescou nada, o barco estava leve, então o barco não correu o risco de afundar. Agora que Pedro tem uma pesca sobrenatural, uma grande quantidade de peixe, agora o barco de Pedro está querendo afundar. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Nem sempre você afunda depois que fracassa, mas muita gente afunda depois que tem sucesso. Porque enquanto você está zerado, você ora, você busca, você clama, você vem para acampamento, você está com todo o gás. Agora, quando Jesus te honra, você corre o risco de ficar arrogante, ficar prepotente, ficar soberbo. Jesus vai fazer o teu barco transbordar, mas você vai permanecer debaixo de humildade. Vai permanecer debaixo do propósito, está entendendo isso? Então olha para essa pessoa que está do seu lado, que ela vai ficar rica. Ele vai ficar rico, fala assim, ó, sem negócio de soberba, pelo amor de Deus, continua humilde. O barco de Pedro está abarrotado de peixe, só que Pedro agora está afundando, o barco de Pedro está afundando com aquilo que Jesus deu para ele, irmão, pelo amor de Deus. Jesus está dentro do barco com Pedro, Pedro tem uma pesca sobrenatural e agora o barco de Pedro está afundando, e está afundando com Jesus dentro do barco. Não, Elvis, se Jesus estiver no meu barco, não afunda. Afunda, irmão. Se Jesus estiver na minha empresa, não tem falência. Tem falência. Se Jesus estiver no meu casamento, não tem divórcio. Tem divórcio. Se você não entendeu o propósito, afunda, irmão. Se você não entendeu o propósito, dá errado. Mas foi Jesus que me deu essa empresa. Foi Jesus que me deu esse casamento. Foi Jesus que me deu esse namoro. Foi Jesus que me deu esse noivado. Dá errado. Se você não entendeu o propósito, dá errado. Sabe por que é que o barco de Pedro não afundou? Porque Pedro entendeu o propósito. Quando o barco de Pedro começou a afundar, ele chama uma outra embarcação. Ele fala, rema para cá. Aí uma outra embarcação encosta ao lado do barco de Pedro e Pedro começa a passar peixe para outra embarcação. Então Pedro correu o risco do barco afundar, porque até a outra embarcação encostar e ele passar peixe para outra embarcação, ele poderia ter afundado. Mas Pedro entendeu o propósito. Quando eu recebo uma provisão financeira, não é para desperdiçar, é para compartilhar. Não é para desperdiçar, é para dividir. Se você entender o propósito, Jesus vai trazer uma pesca sobrenatural sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Olha como que Pedro entende, olha o processo. Pedro tem uma pesca sobrenatural. Aí no meio do caminho, ele compartilha com uma outra embarcação. Quando chega na beira da praia, ele deixa tudo e segue Jesus.
Então, primeiro ele recebe a provisão, depois ele divide, e quando chegou na praia, ele deixou tudo e seguiu Jesus. Por que Pedro deixou tudo e seguiu Jesus? Porque no meio do caminho ele aprendeu a dividir. Então, quem ainda não aprendeu a dividir não é capaz de deixar tudo. Quem aqui é capaz de dividir? Quem aqui é capaz de dividir? Então, olha para essa pessoa que levantou a mão e fala assim, divide o que você tem comigo então, para testar. Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando o seguinte, Jesus não podia... Não, pensa comigo. Jesus não podia chegar de madrugada e dar uma pesca sobrenatural para Pedro? Não podia? Podia, irmão. Jesus podia chegar andando sobre o mar, como ele fez com os discípulos na madrugada, e falar, Pedro, lança a rede aí agora. Jesus teria dado uma pesca sobrenatural para Pedro, do mesmo jeito que aconteceu pela manhã. Mas Jesus não fez de madrugada. Por que Jesus não fez de madrugada e fez pela manhã? Porque se Jesus tivesse feito de madrugada e Pedro fosse contar esse milagre, ninguém ia acreditar. Porque pescador gosta de contar mentira mesmo, sim ou não? É igual, tinha um senhor que ele gostava de pescar, ele tinha um barquinho, e ele saía para pescar sozinho. Quando ele voltava da pescaria, os pescadores perguntavam assim para ele, aí como é que foi a pescaria? Ele falava, eu peguei um peixe tão grande que não cabia dentro do barco, eu amarrei ele ao lado do barco. Só que os outros peixes vieram comendo ele, não deu tempo de chegar aqui e mostrar para vocês. Na outra semana, a mesma coisa, ele pegava o barquinho dele, ia para o mar alto. Quando ele voltava de lá, os pescadores já sabiam, falavam, e aí, como é que foi a pescaria? Rapaz, eu peguei um peixe tão grande que não cabia dentro do barco, então eu amarrei o lado do barco, só que os peixes vieram comendo ele, não deu tempo de chegar aqui e mostrar para vocês. E eles perguntavam, mas como era o tamanho do peixe? Falou, o tamanho do peixe eu não lembro, mas a cabeça era desse tamanho. Então, toda vez eles perguntavam qual era o tamanho do peixe, rapaz, o tamanho do peixe eu não lembro não, mas a cabeça era desse tamanho. Aí um dia eles amarraram a mão do Senhor e perguntou, como é que foi a pescaria? Ele falou, peguei um peixe tão grande que não cabia dentro do barco, eu amarrei do lado do barco. Mas só que os peixes vieram comendo, não deu tempo de chegar aqui e mostrar para vocês. Mas como é que era o tamanho da cabeça do peixe? Falou, o tamanho da cabeça eu não lembro não, mas o olho era isso aqui assim, ó. Pescador, imagina Pedro contando, olha, eu estava a noite toda, não peguei nada, de repente veio Jesus andando sobre o mar, ele não afundava, e ele mandou lançar a rede, eu lancei a rede, peguei uma grande quantidade de peixes. Os outros iam falar, Pedro, tá maluco, você é mentiroso. Ninguém ia acreditar. Sabe o que Jesus fez? Ele esperou amanhecer. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então tem coisas que Jesus ainda não fez, porque você está passando pelo processo da madrugada. Se ele fizer de madrugada, ninguém vai acreditar. Você pode testemunhar, ninguém vai acreditar, porque Jesus não vai fazer às escuras, ele vai esperar amanhecer. Porque quando Pedro entrou no mar alto, os pescadores que viram que Pedro estava zerado de resultado e que agora Jesus está mandando ele para o mar alto para pescar de novo, ficaram ali pensando, olha lá, estão indo pescar de manhã, não vai ter resultado, olha lá, Pedro, pescador profissional, ouvindo esse tal de profeta, indo para o mar alto. Daqui a pouco volta ele com 2 barcos abarrotados de peixe, porque ninguém precisou contar, Pedro não precisou contar, porque Jesus fez as claras. O que ele tem para fazer na sua vida, ele ainda não fez, porque se ele fizer agora, teu pai não vai acreditar, tua mãe não vai acreditar, seus amigos não vão acreditar. Jesus vai esperar amanhecer, porque você não vai precisar nem testemunhar, todo mundo vai olhar e vai ver, foi Jesus que realizou, foi ele que fez esse milagre. Então pensa, Pedro está voltando do mar alto, com o barco abarrotado de peixe, quando ele chega na beira da praia, agora ele está ali com Jesus, com o barco lotado, Pedro já está fazendo o cálculo já. Ele já está calculando, vou vender esse peixe, vou ganhar dinheiro, olha o tamanho desses peixes, está abarrotado de peixe. Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, deixa tudo e siga-me. Irmão, se fosse comigo ia dar errado, que eu ia falar assim, Jesus, calma aí, vamos conversar. O senhor chegou aqui, eu tinha quantos peixes? Jesus ia falar, nenhum. Eu ia falar, então, ele ia falar, então o quê? Eu falei, então. Se o senhor chegou aqui, eu não tinha peixe nenhum, aí o senhor mandou ir para o mar alto, agora eu estou com um barco abarrotado de peixe, o senhor está mandando eu deixar tudo de seguir, por que não me chamou para te seguir quando o senhor chegou a primeira vez? Porque eu estava sem peixe, agora o senhor quer me deixar sem peixe? Daria no mesmo. Jesus está dizendo, não, Pedro, é que eu não queria disputar você com a sua frustração. Porque a hora de você convencer uma pessoa é quando ela está frustrada, ela está sensível emocionalmente. Jesus está dizendo assim, primeiro eu vou acabar com a sua frustração, eu vou te dar uma pesca sobrenatural. Agora eu quero que você me siga não porque você está frustrado, porque a tua frustração não existe mais. Agora eu quero que você me siga por quem eu sou. Aí Pedro olha para a pesca maravilhosa e olha para Jesus e diz, eu posso ter tudo, mas se eu não tenho ele, eu não tenho nada. Olha, só para você ter uma ideia, digamos que esse aqui é Jesus, ó, esse aqui é Jesus. Esse aqui é Jesus, ó. Ó, Jesus está aqui. Aí, Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro está aqui com a pesca maravilhosa. Jesus fala assim, Pedro, deixa tudo e siga-me. Eu creio que Jesus virou as costas e saiu andando.
Por que Jesus virou as costas e saiu andando? Eu creio. Por quê? Ninguém pode seguir quem está parado. Se eu chegar para vocês e falar assim, ó, vamos lá no centro, vamos. Aí você fala, vamos? Eu falo, vamos, então vamos. Você fala, vamos? Eu estou esperando você ir para eu te seguir. Enquanto eu não sair do lugar, você não me segue. Então eu creio que Jesus falou para Pedro, deixa tudo e siga-me. Eu creio que Jesus virou as costas e saiu andando. Então Pedro tem que decidir se ele vai ficar com a pesca maravilhosa ou se ele vai seguir Jesus. Sabe o que Pedro faz? Ele deixa a pesca maravilhosa e segue Jesus. Os companheiros devem ter dito, Pedro, e a pesca maravilhosa? Pedro deve ter dito, maravilhosa nada, eu vou atrás dele porque ele é que é maravilhoso. Seja capaz de deixar tudo por aquele que é maravilhoso. É por isso que um dia Jesus falou para Pedro, Pedro, aquele que for capaz de deixar amor de pai, mãe, bens, fazendas por amor a mim, vai receber 100 vezes mais nesse tempo presente. E no futuro, a vida eterna está garantida. Agora, sabe qual é o grande segredo dessa história? É saber se a gente está seguindo Jesus simplesmente por amor ou se a gente está seguindo Jesus pela motivação. Porque quando Pedro percebeu que Jesus realizou esse milagre, ele falou assim, olha, afasta-se de mim porque eu sou pecador. Porque Pedro sabia que aquela pescaria não era por habilidade humana, que aquela pescaria veio porque Jesus realizou aquele milagre. Então Pedro sabia que ele era um profeta, que ele era alguém poderoso para realizar aquilo. Então Pedro ficou impactado. Só que Pedro ficou impactado pelo que Jesus fez, não por quem Jesus era. Então Pedro começou a seguir Jesus. Por quê? Porque ele viu Jesus realizando um milagre. Ele constatou ali que Jesus era um profeta. E todos os dias, Pedro via Jesus fazendo milagre. Não tinha como desmotivar, irmão. Pedro saía com Jesus pela manhã, Jesus curava um cego. No outro dia, Jesus curava um leproso. No outro dia, Jesus curava um surdo. No outro dia, Jesus curava um coxo. No outro dia, Jesus curava um homem da mão mirrada. Então, o tempo inteiro, todo dia, Pedro via Jesus realizando um milagre. Então, Pedro estava seguindo Jesus simplesmente pela empolgação, porque Jesus todos os dias realizava um milagre. Pedro foi chamado por Jesus por conta de um milagre. Então, no dia que Pedro foi chamado para ser discípulo, ele presenciou um milagre. Então, Pedro todos os dias via Jesus realizando um milagre, então não dava tempo de desanimar. Bastou Jesus ficar 3 dias morto. 3 dias sem Pedro ver Jesus realizando milagre, foi o suficiente para ele voltar a fazer o que Jesus falou para ele não fazer quando o chamou. Você não vai mais pescar peixe. A partir de hoje você vai pescar almas. Os teólogos acreditam que Pedro desviou. Pedro estava lá pescando de novo, passou a noite toda e não pegou nada, a história se repetiu. Aí quem chega na beira da praia? Jesus. Pedro está lá no mar alto pescando, Jesus lá da beira da praia falou assim, tem alguma coisa para comer aí? Aí Pedro falou, tem não, porque eu passei a noite toda pescando e não peguei nada. Então Pedro passou a noite inteira no mar, tentando pegar peixe cru. E sabe o que Jesus estava fazendo na beira da praia? Assando um peixe. Jesus está dizendo assim, ó, aquilo que você está tentando pegar cru, eu tenho assado na minha mão para te entregar. Aí Jesus fala, tem nada para comer não? Não. Aí ele falou assim, lança a rede do lado direito. Aí eles lançaram, veio 150 e poucos grandes peixes. Quando eles lançaram a rede e puxaram e viram aquela grande quantidade de peixe, de novo, na hora Pedro pensou, só pode ser Jesus. Porque Pedro não reconheceu a voz, mas reconheceu o milagre. Irmão, para reconhecer o milagre, até o ímpio reconhece, mas para reconhecer a voz tem que ser íntimo. Eles reconheceram o milagre, mas não reconheceu a voz. Agora eles descem do barco, Jesus leva eles para uma fogueira, ele está dizendo, tem peixe assado para entregar para vocês. Eu te pergunto, você está seguindo Jesus pela motivação ou está seguindo Jesus pela intimidade? Jesus quer te levar para onde as águas são mais profundas. Fique de pé aí em nome de Jesus. Coloca a mão aí no seu coração. Isso. Jesus quer te levar para onde as águas são mais profundas. Porque, como eu disse aqui hoje de manhã, nós estamos vivendo uma idolatria pelo resultado. Nós estamos vivendo uma idolatria pela performance. O sistema cobra de você resultado. O sistema cobra de você a quantidade. O sistema só te respeita quando você bate 1 milhão de seguidores. A terra
só te reconhece, as pessoas só te reconhecem, só te aplaudem quando você tem números. Mas o céu te reconhece quando você carrega um propósito. As pessoas não vão aplaudir o que você carrega. Elas não estão atrás do que você carrega, elas estão atrás do seu resultado. E no período que você está cumprindo um propósito, ninguém comenta as suas fotos. No período que você está, cumprindo um propósito, ninguém reposta os seus vídeos. No período que você está cumprindo um propósito, ninguém marca você, ninguém faz um collab com você. As pessoas só vão colar com você depois que você começa a ter resultado, depois que um vídeo seu viraliza, depois que você bate 1 milhão de seguidores. Aí essas pessoas que não respeitavam o que você carrega, vão começar a compartilhar os seus vídeos, porque elas não estão atrás do que você carrega, elas estão atrás do seu resultado, elas estão atrás daquilo que você pode oferecer para elas. Só que Jesus quer saber quem você é no período em que você não está tendo resultado. Jesus quer saber quem você é quando ninguém, absolutamente ninguém, está dando crédito para o que você está carregando. Nem todo mundo que está tendo resultado significa dizer que Jesus está com ela. E nem todo mundo que não está tendo resultado não significa que Jesus não está perto. Pedro foi o único que não teve resultado, eu me arrisco a dizer, mas foi o barco que Jesus quis usar. A sua falta de resultado não é abandono de Jesus. A sua falta de resultado é porque Jesus quer te ensinar alguma coisa através dela. Se você não sabe ser fiel na falta de resultados, você nunca vai ser fiel no resultado. É por isso que aquele que não é fiel no pouco, o Senhor não pode o colocar sobre o muito. Estão entendendo isso? Então eu tenho visto adolescentes se ferindo, eu tenho visto jovens frustrados porque não tem resultado. Jesus está dizendo, você amadurece na falta de resultado. Você não amadurece quando tem resultado. Porque o resultado só vem, o cumprimento só vem, a performance só vem quando você aprende no cotidiano, quando você aprende no dia a dia. Então essa falta de resultado é Jesus te treinando para te levar para algum lugar. É Jesus criando alguma coisa na sua vida através dessa falta de resultado. Então põe a mão no seu coração e agora você não vai mais perguntar para ele, que noite é essa? Você vai falar, Senhor, eu estou entendendo essa noite. Eu estou entendendo, o Senhor está trabalhando em mim através da minha vida. O Senhor está trabalhando no meu ministério, o Senhor está trabalhando no meu chamado. E hoje, Ele te encontra zerado na beira da praia. Ele te encontra zerado agora, no raso. Mas hoje Ele te toma pela tua mão direita e Ele te leva para onde as águas são mais profundas. Ele te leva para um lugar onde só Ele pode te levar. Ele te leva para o lugar das experiências. Ele te leva hoje para onde as águas são mais profundas, porque Ele tem segredos para te revelar. Ele tem coisas grandes e firmes para te revelar. E Ele está dizendo, sabe onde é o profundo? Sabe onde as águas são mais profundas? É no teu quarto. Porque escuta o que eu vou te dizer aqui. O profeta teve uma visão de que um rio passava por debaixo do altar da igreja. E quando o rio passava por debaixo do altar da igreja, as águas davam nos tornozelos. Aí o anjo mediu 1000 côvados para longe da igreja, as águas davam nos joelhos. Depois mediu mais 1000 côvados para longe da igreja, as águas davam nos ombros. Depois mais 1000 côvados para longe da igreja, as águas eram tão profundas que ele não conseguia nadar mais. Então deixa eu dizer uma coisa para você, quanto mais longe da igreja, mais profundas são as águas. Elvis, o que você está querendo dizer? Aqui é fácil nadar, aqui é fácil adorar, aqui é fácil glorificar, aqui é fácil chorar. Por quê? Aqui tem um instrumento, aqui tem alguém pregando, aqui tem alguém falando, aqui tem alguém ministrando louvor. Aí aqui você escuta o barulho o som do teclado, porque não está só tocando um teclado, é um tangedor. E aí você se arrepia, e aí você chora, e aí você fala em línguas, aí você se emociona, porque aqui as águas são rasas. Mas quanto mais longe da igreja, mais profundas são as águas. Lá na sua faculdade as águas são profundas. É por isso que o crente que só sabe chorar aqui, o crente que só sabe adorar aqui, o crente que só sabe sentir a presença aqui, quando chega no fundo morre afogado. É lá na tua faculdade que tu vai ser crente, porque lá o negócio é mais profundo. Então quanto mais longe da igreja, mais profundas são as águas. Quanto mais longe da igreja, mais preparado você precisa estar. É por isso que a universidade não vai roubar você de Jesus. É por isso que a ideologia de gênero não vai tirar você da igreja, porque você não adora só aqui, você não fala só em línguas aqui, você fala em línguas também no teu quarto, você adora Jesus fora das 4 paredes da igreja, você é fiel a Jesus no profundo. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão?
Eu vim profetizar como profetizei pela manhã. As maiores experiências que Jesus vai te dar, as maiores revelações que Jesus vai te dar, vai ser dentro do teu quarto. Eu quero profetizar, se você não for batizado com o Espírito Santo aqui nessa conferência, você vai ser batizado com o Espírito Santo dentro do teu quarto. Você vai abrir a tua Bíblia lá dentro do teu quarto, Jesus vai te dar revelações profundas, Jesus vai falar com você, a partir de hoje, você vai começar a acordar pelas madrugadas, você vai lembrar do que eu estou falando aqui, você vai acordar de madrugada, vai ver a hora, falar 3 horas da manhã, você vai lembrar do que eu estou dizendo aqui, você não acordou por acaso, você não acordou por causa de um barulho, foi o Espírito Santo que te acordou para você dobrar os seus joelhos e buscar Ele pela madrugada. Jesus vai começar a levantar essa juventude com poder e com autoridade. Jesus vai te preparar para você passar naquele concurso público, você vai entrar lá como um profeta de Deus, você vai entrar lá como uma profetisa do Senhor. Jesus está levantando uma juventude cheia de dons espirituais, Jesus está levantando uma juventude cheia da autoridade, cheia da graça. Satanás vai bater em retirada, porque ele vai ver alguém capacitado, alguém cheio da unção, alguém cheio do poder, alguém cheio da graça. Jesus te trouxe para esse acampamento para te revestir de dons espirituais. Jesus te trouxe para esse acampamento para te levantar como um profeta de Deus. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Jesus está te levantando, Ele está te dando ferramentas aqui nessa conferência, Ele está te dando ferramentas aqui nesse acampamento. Jesus está te levantando com poder e com autoridade. Você recebe uma autoridade essa noite, você recebe as armaduras do Espírito Santo, as armaduras de Deus aqui essa noite. Ele te entrega uma espada, Ele te entrega uma couraça, Ele te entrega um capacete, Ele te levanta para guerrear. Você é um profeta de Deus para essa geração, assim como Ele falou com Jeremias, e eu preguei aqui essa manhã. Ele está dizendo: eu não resolvi te chamar nessa conferência, eu não resolvi te capacitar simplesmente aqui neste acampamento. O Senhor está dizendo: eu te escolhi antes de você ser formado no ventre da tua mãe. Alguém pode abrir a boca para adorar aqui essa noite? Alguém pode abrir a boca para glorificar Jesus? Abra sua boca, rasga o coração e adore o nome de Jesus. Enquanto você adora, Ele te reveste. Enquanto você glorifica, Ele te capacita. Enquanto você glorifica, Ele te enche. Enquanto você glorifica, Ele libera dons espirituais. Enquanto você manda a glória para cima, Ele derrama a sua glória do alto. Deixa Ele te encher com o óleo da unção. Deixa Ele derramar o óleo dele sobre a tua cabeça. Deixa o Espírito Santo te movimentar por dentro. Deixa o Espírito Santo te tomar pela tua mão direita. Ouça Jesus dizendo: leva o barco para onde as águas são mais profundas. Leve o teu barco para onde as águas são mais profundas. Ele quer te revelar coisas grandes e firmes que você nunca ouviu. Ele está te chamando para intimidade. Ele está te chamando para descer a casa do oleiro. Ele está te chamando para os pés. Ele está te levando para um nível mais profundo de relacionamento. Ele está te levando para um nível mais profundo de intimidade. Ei, esqueça um pouco da mão e desça para os pés. Intimidade, relacionamento. Eu profetizo, vem um tempo de sensibilidade espiritual. Ele vai abrir os seus olhos espirituais. Ele vai abrir a tua visão espiritual. Ele vai ungir os seus ouvidos. Você vai começar a ter sensibilidade para o direcionamento do Espírito Santo para a tua vida. As pessoas erradas vão se afastar de você. Jesus vai começar a te conectar com gente de oração. Jesus vai começar a te conectar com gente que busca, com gente que ora, com gente que se consagra, com gente que tem compromisso com o reino de Deus. Vem um tempo, em nome de Jesus, de alinhamento para o teu ministério. Você tem um chamado, você tem um ministério. Jesus te trouxe aqui hoje para dizer: você precisa assumir a responsabilidade. Você foi chamado por Deus como um profeta para essa geração.
Põe a mão no seu coração, comece a adorar Ele. Deixa o Espírito Santo trabalhar aqui essa noite. Deixa o Espírito Santo mexer com você por dentro. Deixa Ele mexer em você por dentro. Deixa o Espírito Santo mexer em você por dentro. Deixa Ele explodir algo dentro do seu interior. Deixa Ele te dar uma fome pela presença que você nunca sentiu antes. Deixa Ele te dar uma sede pela palavra que você nunca sentiu antes. Em nome de Jesus, você vai começar a buscar as coisas do Espírito. Você vai começar a se tornar alguém espiritual, porque existe aqui essa noite uma unção de intimidade, uma unção de relacionamento. Jesus está te trazendo para o profundo. Do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do seu interior fluirão rios. Isso, deixa o Espírito Santo trabalhar aqui essa noite. Deixa ele trabalhar. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, de tua presença, mais desejável do que o ouro, melhor que a teu amor. Assim como Jesus perguntou para Pedro, Ele está perguntando para você: posso usar o seu barco? Eu posso usar a embarcação da sua vida? Sabe o que significa dizer? Agora você não pesca mais sozinho, agora eu pesco contigo. Agora você não tem mais a direção do teu barco, agora a direção do teu barco está na mão de Jesus. Pedro, posso usar o teu barco? Jesus está perguntando para você: eu posso usar a sua vida? Eu posso usar a sua adolescência? Eu posso usar a sua juventude? Eu posso usar a sua vida na terra? Diga para Ele de pronto: Jesus, pode usar minha vida, Jesus. A minha vida é uma embarcação vazia do que eu posso fazer. Porque a melhor coisa que existe é a gente se esvaziar do que a gente pode fazer, para Jesus entrar e encher daquilo que Ele quer fazer. Seu barco hoje está vazio daquilo que você pode fazer. O seu barco hoje está vazio diante da sua capacidade. O seu barco está vazio diante da tua influência. Porque agora o teu barco não vai estar cheio daquilo que você pode fazer. Teu barco agora vai estar cheio daquilo que Jesus deseja realizar. Vai, Espírito Santo, trabalha, Espírito Santo, trabalha, Espírito Santo. Humilde assim.
enche, Jesus. Mais, Jesus. Oh, meu Deus, faz transbordar, Jesus. Do seu interior fluirão rios. Do seu interior fluirão rios. Oh, meu Deus. Oh, meu Jesus está te dando capacidade hoje para, assim como Pedro, deixar tudo por amor dele. Jesus te capacita hoje para você dizer não para o mundo. Jesus te capacita hoje para dizer não para os prazeres dessa terra. Você hoje recebe autoridade para abandonar tudo por amor a Jesus. Ele te dá capacidade de abrir mão dos prazeres dessa terra. Assim como Pedro abandonou a pesca maravilhosa para ir atrás dele, que é maravilhoso, você hoje recebe autoridade para dizer não para o mundo e dizer sim para Jesus. Eu quero beber, quero beber, Senhor, sacia minha sede,
junto ao poço estava ele, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conhecer e me oferecer uma água que jorra sem fim. E dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Sim, Senhor. Vamos declarar junto ao poço. Junto ao poço estava eu, viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu diga, dai-me de beber, dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. E não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez. Declare, tu és, vamos. Tu és a minha alma és o dom de Deus, o Messias, o meu. Só a igreja declarando, vai. Tu és. És o dom de Deus, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida me encontrou. És o dom de Deus, és o. Você pode levantar as suas mãos aos céus e declarar que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Só Tu és santo. Vamos, rap, vamos. Só Tu és.
Adore o nome dele, adore o nome dele. É aqui que eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem. Adore, 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 adore a majestade dele. É aqui que eu me Se renda diante da presença do Senhor. Se renda perante a mão poderosa do Senhor. Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho a igreja, vai.
Levante as duas mãos, igreja toda. Só agradeça a Deus, porque o Espírito de Deus, o mover do Santo Espírito está no nosso meio. E receba tudo que Deus tem para você nesse lugar hoje, em nome do Senhor. Diga comigo bem forte: obrigado, Jesus, porque a minha vida foi impactada pelo poder da tua palavra. Amém, Jesus. Oh, aleluia. Sente um pouquinho. Se você não conseguir levantar, fique aí que Deus está fazendo obra.